Então, boa noite, meus caros alunos da Faculdade de Nova Serrana. Hoje é dia 7 de julho, né, terça-feira, dia da nossa aula de Humanidades. Nós estamos na última fase da nossa disciplina, que nós estamos chamando de terceira fase, a fase da ética. Por quê? Porque tivemos uma primeira fase, que nós chamamos de fase da filosofia, uma segunda fase dentro da nossa disciplina, que chamamos de fase da sociologia, e então agora a última, terceira e última fase, que estamos chamando de fase da ética, porque a nossa disciplina, humanidades, engloba essas três áreas do conhecimento, digamos assim, filosofia, sociologia e ética. Hoje nós vamos ver um pouquinho, né, de modo breve, mais para incentivar a busca, mais para incentivar a pesquisa, a leitura, vamos ver um pouquinho da ética grega antiga. Muito brevemente, o que pensou Sócrates, Platão e Aristóteles sobre a ética, tá bem? Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, onde eu exponho de modo escrito essas ideias. Só um momento, por favor. Já vamos lá. Então, aí está ética grega antiga. Então, pensamento ético na antiguidade, para tentarmos ver, pelo menos, né, de modo sintético, mas, como disse, para motivar a leitura, a busca, a pesquisa, o pensamento dos três grandes clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, em torno da ética. Então, a reflexão grega no campo da ética surgiu como uma investigação sobre a natureza do bem moral. Então, quando se começa a pensar, né, quando se começa a refletir, a filosofar no campo da ética, o que se estava buscando? Estava buscando a natureza do bem moral. O que é o bem moral? Em que se fundamenta o bem moral? Quais são os pressupostos do bem moral? Por aí se inicia a reflexão no campo da ética, o pensamento no campo da ética. A maioria das doutrinas gregas antigas coloca a busca da felicidade no centro das preocupações éticas. Todos os homens buscam a felicidade. Então, vejam, meus amigos, isso é muito bacana da gente perceber a preocupação com a felicidade humana, ela, ela atravessa, digamos assim, toda a história da filosofia. Há quem diga, né, descuidadamente, há quem diga, sem conhecer muito a filosofia, que ela não serve para nada, pois ela serve muito para a nossa qualidade de vida. Principalmente se nós entendemos que a filosofia é uma reflexão que nos conduz ou que nos leva a buscar a felicidade. E quando na antiguidade se começa a pensar também então no campo da ética, né, uma das preocupações éticas é exatamente com essa questão humana, a questão da felicidade. O que é a felicidade? É, por que os homens buscam a felicidade? Porque uma coisa é certa, todo ser humano quer ser feliz. De modo consciente, meus amigos, né, assim, conscientemente, ninguém quer ser infeliz. Ninguém de modo consciente, com a mente sã, né, claro, com a mente sadia, diz assim: eu quero ser infeliz. Ninguém. Eu quero viver de modo infeliz. Não, não. A gente sempre quer a felicidade. É bem verdade que, às vezes, a gente busca isso por caminhos que não conduzem a isso. Também precisamos admitir, né? Às vezes buscamos a felicidade andando por caminhos que não nos levam à felicidade, que, muito ao contrário, às vezes até nos levam à infelicidade. Mas o que estamos buscando é a felicidade, mesmo que às vezes por caminhos errados, com métodos equivocados, né? Com escolhas que não são as melhores.
certo é que todo ser humano busca a felicidade. E a felicidade está, então, no centro das preocupações da ética. Por quê? O agir bem, o comportar-se bem, deve nos conduzir a essa experiência, a experiência da felicidade. Então, pensando um pouquinho sobre Sócrates, vamos falar sobre ele de um modo bastante rápido, é apenas esse parágrafo. Sócrates, que nós já estudamos em outra parte da nossa disciplina, né? Mas lá nós estávamos estudando o pensamento socrático em termos de método filosófico. Aqui, vamos olhar o pensamento de Sócrates em termos éticos, né? O pensamento socrático em torno das questões éticas. Pois bem, Sócrates é chamado fundador da moral. Esse é um título que se costuma dar a Sócrates, um título que se costuma atribuir a ele, fundador da moral. A moral aqui, no caso, é entendida como ética, tá? É entendido como sinônimo de ética, porque na aula anterior nós já fizemos essa distinção, a distinção de ética e moral. Nós já vimos qual a diferença entre uma e outra. Vimos que, apesar da grande maioria das pessoas entenderem como sinônimos, pode fazer uma distinção entre ética e moral. Aqui, falando de Sócrates especificamente, quando nós o chamamos de fundador da moral, estamos entendendo moral como ética, tá bem? Pois bem, por que Sócrates então é chamado de fundador da moral? Porque a sua ética não se baseava simplesmente nos costumes do povo. Quando Sócrates propõe uma reflexão ética, ele não baseia essa reflexão observando apenas os costumes do povo ou os costumes dos seus antepassados. Não. Ele baseia a sua reflexão ética na convicção pessoal adquirida através de um processo de consulta ao seu demônio interior. Observem bem, meus amigos, que a expressão demônio interior está colocada entre aspas, para que ninguém entenda demônio aí como aquele ser maligno, né, supostamente maligno, que a gente às vezes entende, muitas vezes proposto pelas religiões, não. O demônio interior seria, assim, uma espécie de pensamento íntimo de Sócrates. O demônio interior seria uma espécie de ideias, né, de uma convicção pessoal. Então, a moral de Sócrates é baseada nessa convicção pessoal. A moral ou a ética que Sócrates propõe é baseada nas suas ideias, é baseada no seu pensamento, principalmente quando o seu pensamento está voltado para compreender a justiça das leis. Aqui está, meus amigos, um ponto fundamental na ética socrática, a compreensão da justiça das leis. O que podemos pensar aqui? Podemos nos perguntar: toda lei é justa? É uma reflexão que deixo para vocês, inclusive. Toda lei é justa? As leis que nos regem, as leis que orientam o nosso convívio social, toda ela é justa? Essa era uma inquietação de Sócrates. Observando as leis, ele pensava consigo mesmo, né? Refletia consigo mesmo. Onde está a justiça dessa lei? Essa lei que nos rege, essa lei que orienta o nosso convívio, ela é justa ou injusta? Mais ainda, eu deixo para vocês pensarem. É possível uma lei injusta? É possível que exista uma lei que não seja justa? Para reflexão, para vocês amadurecerem o pensamento, né? A ética socrática está aí. A ética socrática se baseia um pouco aí nessa reflexão. Nós já vimos em aulas anteriores, quando estávamos estudando o método socrático de filosofar, nós vimos que Sócrates nada escreveu.
O que nós conhecemos do pensamento de Sócrates, conhecemos porque outros escreveram, principalmente Platão. Já vimos isso. Principalmente Platão. Platão é que nos deixa escritos os pensamentos de Sócrates, uma vez que Platão era discípulo de Sócrates, era seguidor de Sócrates. Pois é, por meio de Platão, principalmente, nós vamos conhecer o pensamento socrático. E a ética socrática está aí, né, baseada nessas questões. Então, ele não simplesmente observa os costumes do seu povo, e a partir dos costumes do seu povo, ele elabora uma teoria ética, não, mas a teoria ética de Sócrates, vamos dizer assim, está fundamentada no seu pensamento, na sua razão. Ou seja, ele reflete, ele questiona se as leis de seu povo, se as leis do seu lugar são justas. Então, tentando compreender a justiça das leis, se gera, digamos assim, né, se constrói, digamos assim, uma teoria ética socrática. Isso é com relação a Sócrates, só isso sobre Sócrates por enquanto. Com relação a Sócrates, alguém quer perguntar algo, quer acrescentar algo, sobretudo sobre essas questões aí da justiça das leis, se toda lei é justa, se é possível existir uma lei que não seja justa, alguém quer dizer algo, acrescentar, perguntar, ou podemos seguir com Platão? As leis não é justas. Ah, você acredita nisso, Lourdes, que as leis não são justas? Nenhuma. Algumas não. Ah, sim. Então, você acredita que pode existir leis injustas. Ou seja, é legal uma determinada situação, uma determinada coisa, é legal, mas não é justo. Não é? Porque quando a gente diz que é legal, nós estamos dizendo assim, ó, está na lei. Está na lei. Se está na lei, é legal. Ah, mas não é justo. Sim, então é possível existir algo que seja legal, mas não seja justo. Certo? Lourdes e demais Isso. colegas. Ah, muito bem. Eu também compartilho um pouco desse seu pensamento, viu, Lourdes? Eu também concordo com você e penso um pouco assim também, que de fato podem existir leis que não sejam assim tão justas. Principalmente se nós aprofundarmos o conceito de justiça. O que de Eu fato é. também concordo. Creio que nem todas as leis conseguem ser justas. Hum, Pode ser que a maioria seja, ao ponto de vista de muitos, mas nem todas são. Muito bem, eu também concordo, Leidiana. E é uma questão que a gente pode abrir um debate bacana e amadurecer muito essa ideia, né? A justiça das leis. Né? Porque há quem pense assim, ah, não, está na lei, pronto. Está na lei, não se pode questionar. Né? Porque está na lei, ninguém pode duvidar. Porque está na lei, tem simplesmente que obedecer. Bom, eu não estou aqui incentivando ninguém a desobedecer às leis, não. A desobedecer, a ser anarquista, né? Não. Mas é preciso, sim, questionar a justiça das leis. É preciso questionar, perguntar, mas isso aqui é justo? Está na lei, então é legal, mas é justo? A ética de Sócrates gira em torno dessas questões. Sócrates, quando começa a pensar nas questões éticas, ele está pensando nisso, sobretudo nisso, na justiça das leis. Muito bem. Obrigado pela participação aí, Lourdes e Leidiana. Sigamos, então, com Platão. Né? Platão tem um sistema já mais elaborado que Sócrates. Por quê? Platão já deixou escritos, né? Dissemos antes que Sócrates não deixa nada escrito. O que conhecemos do pensamento de Sócrates, conhecemos por Platão. Então, Platão deixou um legado escrito bacana. Então, temos mais coisa para refletir sobre o pensamento platônico. No diálogo República, República é um dos textos mais famosos de Platão. Tá? Um dos, não é o único, claro que não é o único, um dos mais conhecidos. A República chama o livro. Então, nesse texto, né, que na verdade é um diálogo, nós também já sabemos disso, que Platão escreve em formas de diálogos, e nesses diálogos, inclusive, Platão coloca Sócrates dialogando, né, com
com as pessoas, com seus interlocutores, com seus discípulos, né? Então, no diálogo República, Platão condena a vida voltada exclusivamente para os prazeres. Olha que bacana que já temos aqui nessa primeira afirmação. Nessa obra, A República, existe da parte de Platão uma condenação para a vida voltada exclusivamente para os prazeres. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante que Platão tem uma teoria mais, digamos, mais metafísica, uma teoria mais idealizada, mais das ideias. Aristóteles tem uma teoria mais física. Aristóteles vai se voltar mais para a questão dos prazeres da vida aqui, né, da vida na Terra, digamos assim. Platão tem uma teoria que ele chama de mundo das ideias. Nós vamos aprofundar isso daqui a pouquinho. Em princípio, vale a pena que fiquemos com isso. Platão condena a vida que se volta de modo exclusivo para os prazeres. Ou seja, no pensamento de Platão, não se deve viver pensando só em prazer, seja ele de que tipo for. Não se pode dedicar uma vida, não se pode empenhar uma vida exclusivamente nos prazeres. Não. Contando com a imortalidade da alma, vejam que Platão sugere que a alma seja imortal. Essa ideia de Platão aparece num outro diálogo seu chamado Fédon. Fédon é o nome do outro texto de Platão. É lá que ele sugere que a alma é imortal. Então, contando com a imortalidade da alma, Platão espera a felicidade, principalmente para depois da morte. Observem, meus queridos amigos, o quanto a teoria platônica, observem o quanto a filosofia platônica influencia as religiões ocidentais. Sobretudo a religião cristã, né? Nós já dissemos isso em aulas presenciais, o quanto que a filosofia de Platão influencia nas doutrinas religiosas, principalmente a doutrina religiosa cristã. Veja que o cristianismo também acredita na imortalidade da alma. Para o cristianismo, a alma também é imortal. O cristianismo também acredita numa vida depois da morte e acredita que essa vida depois da morte é que tem a felicidade plena. O cristianismo prega isso, que para depois da morte se vai viver de um modo feliz plenamente. Então vejam, isso não é uma invenção do cristianismo, isso é de Platão. Platão é muito anterior a Cristo. Platão viveu na história humana em tempos muito antes de Cristo, né, do qual nasce o cristianismo. Só para vocês entenderem que nós estamos mexendo com teorias muito antigas, mas que afetam muito a nossa vida hoje. Porque nós vivemos num contexto histórico, social, muito marcado pelo cristianismo, né? A fé cristã influencia muito a nossa vida hoje. E às vezes nem sabemos disso. Então, essa crença na imortalidade da alma, essa crença numa vida feliz depois da morte, isso é muito antigo. Platão já falava disso. Então, por que ele condena? Por que ele condena os prazeres? Ou melhor, não é que condena os prazeres. Por que ele condena uma vida que seja exclusivamente dedicada aos prazeres? Porque a felicidade total, a felicidade plena do ser humano não está aqui nessa terra. Segundo Platão, a felicidade plena, a felicidade total está depois da morte. Então, se tem que preocupar com outras coisas além dos prazeres aqui dessa vida ou desse mundo. Esse é o pensamento de Platão. Então, Platão era um religioso? Não nos termos como a gente pode entender hoje a palavra religioso, ou leidiano, no sentido assim de participar de uma religião. Nesse sentido, não. Assim, que ele tinha uma religião, que ele frequentava um culto religioso, que ele frequentava uma assembleia religiosa, não nesse sentido. Mas no sentido de religião como uma religação com o além, aí sim, podemos entender Platão como religioso, entende? Se entendemos que a palavra religião significa religar,
religar com algo que está para além desse mundo. Religar Ah, com tá, algo... porque ele acreditava na imortalidade da alma. Sim, isso. Acreditava na imortalidade da alma e acreditava na vida depois da morte como uma vida feliz. Então, nesse sentido, se pode chamar Platão de religioso, mas não que ele participasse assiduamente, frequentemente de uma religião. Entendeu? Sim, sim. É muito bom, gosto muito de Platão. Os homens, na teoria platônica, deveriam procurar durante esta vida, a vida aqui na Terra, né, a vida aqui no mundo, os homens deveriam procurar durante esta vida a contemplação das ideias. Olhem bem, guardem bem essa ideia aqui. Platão afirma que enquanto se vive aqui, nesse mundo, nessa terra, digamos assim, se deve procurar a contemplação das ideias, se ocupar mais com as coisas das ideias e menos com as coisas daqui da terra, os prazeres da terra, as coisas daqui. É se preocupar mais com a contemplação das ideias. Principalmente a mais importante delas, que é a ideia do bem. A ideia do bem. Então, Platão nos ajuda a perguntar assim, o que é o bem? O que é o bem? Vejam que bem aí está apresentado com um B maiúsculo. O que é o bem? O que é fazer o bem? O que é experimentar o bem? Observem que no início dessa aula nós dissemos que é a preocupação com o bem moral, o que é o bem moral, que faz surgir as doutrinas éticas. Então, Platão está nos ajudando nisso aí, nos conduzir para a contemplação das ideias, principalmente a ideia do bem, nos perguntar o que é o bem. Virtude é uma purificação. A palavra virtude, ela é muito importante em qualquer teoria ética, né? Qualquer teoria ética vai se preocupar com a virtude, com a vivência das virtudes, com a prática das virtudes, né? Mas o que é a virtude? Os filósofos, quando propõem teorias éticas, também vão se preocupar com essa questão. O que é a virtude? No pensamento platônico, né, ou para Platão, virtude é uma purificação, através da qual o homem aprende a desprender-se do corpo. Olha aí, desprender-se do corpo. Por quê? Por que, segundo Platão, é preciso que o homem desprenda de seu corpo? Para contemplar a ideia do bem, para experimentar a sua alma que é imortal, ou para já, de certo modo, antever a vida feliz que se dá depois da morte. Essa ideia de desprender-se do corpo é uma ideia que também vai influenciar muito a doutrina cristã, viu? O cristianismo afirma que a morte, por exemplo, é a separação da alma do corpo. Essa é a doutrina cristã. Isso é que a religião cristã prega, que a religião cristã ensina para os seus fiéis, que a morte é quando a alma se desprende do corpo. Aqui, meus amigos, eu não estou defendendo a doutrina cristã, viu? Não estou falando que ela está certa, eu só estou puxando a todo momento a doutrina cristã, porque eu sei que é uma doutrina religiosa que influencia muito a nossa vida hoje, porque moramos num país majoritariamente cristão. Moramos num país de cultura cristã. Né? A gente nasceu, a gente é criado em meio a esses ideais e ideias e valores cristãos. Por isso que eu puxo toda hora a doutrina cristã. Mas aqui não estou defendendo, mas também não estou condenando de modo algum, é só para vocês entenderem. Pois bem, o cristianismo, então, prega muito isso, que a morte é quando a alma se desprende do corpo. Vejam que essa é uma teoria platônica também. Platão também já ensinava isso muito antes de Cristo, né? Que o homem se purifica desprendendo-se do corpo, desprendendo-se do mundo do aqui e do agora. Para quê? Para contemplar o mundo ideal. Para contemplar o mundo ideal. O mundo imutável. O mundo eterno, onde está a ideia do sumo bem. Vou explicar para vocês
uma parte importante da doutrina platônica, e com ela a gente encerra essa primeira parte da aula sobre Platão. Vejam, Platão propõe a existência de dois mundos. Fiquem muito atentos a isso, queridos alunos. Platão propõe na sua doutrina filosófica ele propõe que exista dois mundos. Um mundo que ele chama de mundo ideal e um outro mundo que ele chama de mundo real. Então, veja, dois mundos. Mundo ideal, mundo real. Ou podemos encontrar também dito assim, olhem, mundo das ideias e mundo das realidades aqui. Tá bem? Então, mundo das ideias e mundo da realidade. Mundo ideal ou mundo real. No mundo das ideias, ou no mundo ideal, Platão ensina que estão as matrizes perfeitas de tudo quanto existe aqui no mundo real. Matrizes perfeitas. Então, vou dar a vocês um exemplo muito simplório, muito simples, melhor do que simplório, muito simples, só para entenderem. Eu tenho aqui na minha mão um celular, tá bem? Um celular. É um objeto. Um objeto. Um objeto que existe onde? Um objeto que existe aqui, no mundo real. Então, esse celular que está aqui agora na minha mão é um objeto que existe aqui no mundo real. Pois bem, esse objeto aqui, desse objeto, desse celular, existe uma matriz ideal, uma matriz perfeita, da qual esse objeto aqui é uma cópia. Esse objeto aqui na minha mão, que é um celular real, é, segundo a teoria de Platão, apenas uma cópia de uma matriz que é perfeita. Onde é que está a matriz perfeita desse celular? No mundo das ideias. Então, vejam, o mundo das ideias, ou o mundo ideal de Platão, é onde estão as matrizes perfeitas de tudo quanto há. As matrizes perfeitas de tudo quanto existe aqui no mundo real. Então, eu dei aqui a ideia do celular, mas podia ser esse mouse aqui do meu computador, né? É um objeto, esse mouse é um objeto que existe aqui no mundo real, mas ele é apenas uma cópia de uma matriz perfeita que está no mundo das ideias. Essas matrizes perfeitas que existem no mundo das ideias, Platão chama de ideias, ideias perfeitas. Então, no mundo das ideias estão as matrizes perfeitas de tudo quanto existe. E não só de tudo quanto existe de modo material, mas, por exemplo, a ideia de bem. Para nós descobrirmos o que é o bem, nós temos que acessar o mundo das ideias. Porque no mundo das ideias, nós vamos ver a matriz perfeita do bem. Vamos descobrir o que é o bem. O que é a justiça? Para a gente saber o que é a justiça, no pensamento platônico, nós temos que acessar o mundo das ideias. Por quê? No mundo das ideias está a matriz perfeita da justiça. Nós saberemos o que é justiça se a gente contemplar a ideia de justiça que está lá no mundo das ideias. Então, quando ele fala assim, que o homem precisa desprender-se do corpo, quando ele diz que o homem precisa desprender-se do mundo aqui e agora, é para quê? Para contemplar o mundo ideal. Vejam aí, meus amigos, para contemplar o mundo ideal, o mundo das ideias. Por quê? Porque lá no mundo das ideias estão as matrizes perfeitas de tudo quanto há, as matrizes perfeitas de tudo quanto existe, as matrizes perfeitas de tudo que a gente experimenta aqui. E esse mundo ideal, ou esse mundo das ideias, ele é imutável. Ele não muda. Então, a matriz perfeita desse objeto não muda. A matriz perfeita de justiça não muda. A matriz perfeita de virtude não muda. É um mundo imutável, é um mundo eterno,
lá no mundo das ideias, né, nesse mundo eterno, imutável, está também a ideia do sumo bem. Do sumo bem. Então, se nós queremos saber o que é o bem, para praticarmos o bem, a ética nos conduz a isso, não é verdade? A prática do bem, viver de modo ético, é viver na prática do bem. Pois então, para que eu saiba o que é o bem, para eu praticá-lo, eu preciso conhecê-lo. E segundo Platão, para eu conhecer o bem, eu tenho que acessar o mundo das ideias, porque lá eu vou contemplar a ideia de bem e vou saber o que é o bem para eu praticá-lo aqui nesse mundo real, aqui nessa vida agora. Essa teoria dos dois mundos, ela é fundamental, meus amigos, na filosofia de Platão. Fundamental. Precisamos entendê-la bem para prosseguirmos. Compreendem o que acabo de dizer sobre o mundo ideal e o mundo real, o mundo das ideias e o mundo das realidades de Platão? Querem perguntar, querem questionar? Ô Emerson, Sim, Marinaldo, pode falar. ele fala sobre as matrizes perfeitas, igual o ser humano. O ser humano poderia ser uma matriz perfeita? Sim, Marinaldo, muito bem. No mundo das ideias, também existe a ideia do homem perfeito. Na verdade, na próxima aula a gente vai retomar isso, viu? Você pode guardar esse questionamento, mas vou começar a te explicar. Na verdade, no mundo das ideias está a alma humana, segundo Platão. Lá no mundo das ideias está a alma do ser humano, que seria a sua parte perfeita. Então, nós vamos ver na próxima aula que a alma humana, na filosofia de Platão, a alma humana existe antes do corpo humano. Existe antes do corpo. A alma humana, ela é pré-existente ao corpo. Por que ela existe antes do corpo? Porque ela já existe lá no mundo das ideias, como uma matriz perfeita do ser humano. Quando o corpo humano é gerado, de algum modo, né, é claro que Platão não entra em detalhes sobre em que momento a alma humana entra no corpo, não entra nesse detalhe. Mas o que nós entendemos é o seguinte: quando um corpo humano começa a existir, o corpo humano é gerado, a alma que já existia antes no mundo das ideias é colocada nesse corpo. Então, lá está sim a matriz perfeita do ser humano. Muito boa pergunta sua, Marinalva, porque nos deu a oportunidade de explicar isso, sobre a existência da alma no mundo das ideias. Ok. Ficou claro para você? Entendeu o que eu quis dizer com isso? Ficou. Entendi. É muito bom, a teoria platônica é muito boa. É claro que nós temos que considerar que Platão está quantos anos antes de Cristo, né? É uma teoria muito antiga, muito antiga. É claro que é uma teoria que evoluiu muito. Isso está, né? Platão está no início da história da filosofia ocidental. Então, é uma teoria que evoluiu, é uma teoria que recebeu muitas críticas, é claro, muitas. É uma teoria que foi aproveitada em muitos pontos, mas que foi também criticada e descartada em muitos outros. Mas é uma teoria que nos dá muito pano para manga para a gente pensar, muito mesmo. Com certeza, eu achei muito interessante, porque igual ele é tão antes de Cristo, mas ele influenciou muito o cristianismo, né? Com certeza, muito mesmo. Então, gente, aqui no Zoom, nós temos apenas mais 1 minuto de aula. O Zoom nos permite uma aula de 40 minutos, né? Foi o que nós fizemos. Na próxima aula, nós vamos continuar com isso, de Platão. Então, não deixem de vir. Né? Se durante essa semana, eu aconselho, inclusive, quem tiver chance, de buscar na internet algumas coisas sobre o mundo das ideias de Platão, a teoria das ideias, porque na próxima aula vamos começar daqui, do mundo das ideias de Platão, e vamos falar, sobretudo, da existência da alma antes da existência do corpo no mundo das ideias. Tudo bem?